Hoje a gente vai fundo num clássico cult, Como Enlouquecer o Seu Chefe. E o mais irônico de tudo é que o próprio título brasileiro já entrega a história dos bastidores. A confusão para fazer esse filme foi tão grande, tão absurda, que parece até uma cena que foi cortada do roteiro. E é exatamente isso. A ironia é que a produção do filme acabou virando um espelho perfeito da luta corporativa que ele queria criticar. O diretor, Mike Judge, não só dirigiu uma história sobre como enlouquecer um chefe, ele viveu isso na pele, batalhando contra o próprio estúdio. Então, vamos lá. A história toda começa com aquele conflito clássico entre o criador e o estúdio. De um lado, Mike Judge. Do outro, a 20th Century Fox, que, para ser sincera, não fazia a menor ideia do que tinha em mãos. E aqui está o tamanho do abismo entre eles. A Fox queria o próximo grande sucesso de comédia, algo barulhento, fácil de anunciar, sabe? Já o Mike Judge, ele queria fazer o exato oposto, uma sátira sobre o vazio, a monotonia, a alma sendo sugada lentamente num escritório. A visão dele era bege e real demais pro estúdio. E como o estúdio não estava feliz com nada, nem com o filme, nem com o título original, que achavam sem graça, eles basicamente tentaram enterrar o projeto. Eles viraram o próprio chefe ruim da história, sabe? Cortaram o orçamento, cancelaram exibições, jogaram o filme num lançamento em fevereiro, que é tipo o cemitério dos filmes. Foi uma atitude passiva-agressiva que o próprio Bill Lumbergh aplaudiria. Agora, a parte mais genial. De onde vieram as coisas mais icônicas do filme? A verdade é que não eram só piadas. Eram pedaços da realidade, memórias dolorosas que o Mike Judge trouxe de suas próprias experiências no mundo corporativo. Pega o Milton, por exemplo. A jornada dele levou mais de uma década. Ele começou como uma pessoa de verdade, um colega de trabalho do Judge, para depois virar um curta de animação e finalmente se transformar nesse ícone cultural que representa todo mundo que já se sentiu invisível no escritório. E a rebeldia do Peter Gibbons tem uma profundidade que pouca gente percebe. Essa desobediência passiva dele é quase uma homenagem a esse personagem literário do século XIX. Os dois representam a mesma coisa, uma resistência silenciosa contra um sistema que quer te esmagar. A questão não é gritar, é simplesmente parar de cooperar. E essa de cair o queixo, os famosos relatórios TPS, não foram invenção. Eles existiam de verdade, eram parte do antigo emprego do Mike Judge no Vale do Silício. Não era uma piada, era um trauma real. Isso só mostra o quão profunda e autêntica era a crítica dele à burocracia sem sentido. Bom, a escolha do elenco, claro, virou mais um campo de batalha. Era a visão do diretor contra as exigências do estúdio, mais uma vez. E a lógica do Mike Judge foi brilhante. Ele não queria um comediante famoso fingindo estar cansado da vida corporativa. Ele queria alguém que personificasse esse cansaço. O Ron Livingston não parecia um ator de Hollywood. Ele parecia um cara que realmente trabalhava num cubículo. Ele transmitia aquele esgotamento. E foi por isso que ele conseguiu o papel. E o resto do elenco também foi buscar inspiração na vida real. A voz irritante do Lumbergh veio de um ex-chefe de verdade. O jeito de falar do Lawrence era o vizinho do ator. E o resmungo do Milton só apareceu quando o ator mudou a postura física. Tudo isso trouxe uma verdade que não dá para inventar. Aí o estúdio bateu o pé. Precisamos de uma estrela. E trouxeram a Jennifer Aniston, que estava no auge do sucesso. Mas, numa espécie de rebelião silenciosa dela mesma, ela abraçou totalmente o papel sem glamour da Joanna, com aquele uniforme horrível e os adornos. No fim, ela provou que a visão do filme era mais forte que a pressão de Hollywood. E a própria produção do filme acabou se tornando uma forma de terapia. O set, os objetos de cena, tudo virou um jeito do elenco e da equipe extravasarem suas próprias frustrações com o mundo do trabalho. A autenticidade foi levada a sério até no cenário. O escritório da Anitech não era um set bonitinho. Era, literalmente, um cemitério de escritórios de verdade que tinham falido. As mesas, os carpetes, tudo foi reaproveitado. O lugar já tinha aquele cheiro de café velho e sonhos perdidos, o que ajudou a criar a atmosfera perfeita para o filme. E a famosa cena da impressora. Aquilo foi pura catarse. A única instrução que o diretor deu foi essa. Finjam que essa impressora destruiu a vida de vocês. E eles liberaram toda a raiva que a gente sente no dia a dia com a tecnologia. Foi uma sessão de terapia filmada. E a história do grampeador vermelho é simplesmente inacreditável. Era só um objeto de cena pintado de vermelho para chamar atenção na câmera. Mas aí, quando o filme explodiu em DVD, os fãs começaram a ligar para Swing Lion, a fabricante, querendo comprar um.
A empresa nem fazia um grampeador vermelho, eles tiveram que começar a produzir por causa do filme. Um simples objeto virou um símbolo criado não pelo marketing, mas pela própria cultura dos fãs. Apesar de toda essa genialidade, nos cinemas o filme foi um fracasso. Mas o caminho dele para o sucesso, bom, foi bem diferente do normal. Pois é, o número não mente. 12,8 milhões de dólares. Para um filme de estúdio, isso é muito, muito pouco. Parecia que, no fim das contas, a Fox estava certa e o Mike Judge errado. Só que não. O que aconteceu foi que o filme encontrou seu público no lugar certo, fora dos cinemas. Nas salas de descanso das empresas, nas repúblicas de estudantes. O DVD virou um item obrigatório, passado de mão em mão, como se fosse um código secreto para todo mundo que se sentia preso numa baia. E foi assim que o filme que o sistema rejeitou começou a mudar o próprio sistema de um jeito totalmente inesperado. O impacto no mundo real foi simplesmente impressionante. O impacto foi bizarro e fascinante. A piada dos adornos foi tão certeira que a rede TGI Fridays que inspirou a piada acabou com a regra na vida real. E, ao mesmo tempo, os próprios CEOs e chefões começaram a citar o filme em reuniões, provando da maneira mais absurda possível que não tinham entendido nada. E essa história é o auge da ironia. Um CEO chegou para o Mike Judge e disse que amava o filme, e que no escritório dele também tinha aquele cara. Ele não se tocou que o filme era sobre ele. Ele via os personagens como os outros, nunca como um espelho. No fim das contas, a jornada inteira do filme, da briga com o estúdio até ser adorado pelos chefes que ele criticava, acabou provando o ponto principal. A falta de noção do mundo corporativo não era só o tema do filme, ela definiu a própria existência dele. E a gente termina com essa pergunta no ar. O fato do filme ser amado justamente por quem ele critica, isso é o maior sinal do sucesso e da genialidade dele, ou é a prova de que algumas piadas, por mais inteligentes que sejam, simplesmente passam batido por quem mais precisa ouvi-las? Fica aí pra gente pensar.